Salve Maria, salve Maria, sou servo missionário Roberto. O estudo é a revelação foi só para Pedro, tanto que Cristo escolheu 12. Marcos 3, Lucas 6 e Mateus 10, do 2. Olha só que interessante, ó. Eis o nome dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Olha só que interessante. Aqui você já vê a base. Pedro, primeiro, Pedro sendo o destaque, como lá no Velho Testamento Moisés era o destaque. Cristo poderia ter dado a chave para os 12. Mas não deu só para Pedro, porque se tivesse dado a chave para os 12, cada um ia ter uma igreja edificada. A igreja edificada sobre o pastoreio de Pedro, a igreja edificada sobre o pastoreio de André, a igreja edificada sobre o pastoreio de Tiago e etc. Não. A revelação só foi aqui você vê, ó. Mateus 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lá no 16 você vai entender. 13. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos, não dizendo o povo, quem é o filho do homem? Respondeu, um diz que é João Batista, outros Elias, outro Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus, e vós quem dizer que eu sou? Marcos 9, 8, Lucas 9. Aqui, ó. As pessoas estão em dúvida quem é o Senhor Jesus Cristo. Um diz que é João Batista, outro diz que é Elias, outro diz que é um dos profetas que ressuscitou. Mas vocês, os 12 que eu escolhi, que eu vou enviar, que eu vou confiar, quem vocês acham que eu sou? Só Pedro teve a revelação. Pedro exprime a fé. Por isso que foi confiado a Pedro a chave. Que os outros estavam em dúvida. É hoje que acontece nessa atualidade. A verdade está na Universal, a verdade está na Assembleia, a verdade está na Adventista, a verdade está na plenitude do trono de Deus, a verdade está lá na Internacional da Graça, a verdade está lá na Mundial do Poder de Deus. As pessoas têm essa dúvida hoje em dia. Eles têm a chave? Não. Só que tem a chave e o pastoreio é Pedro. Desde Pedro até o Papa Francisco são 266 papas de tradição. Porque os apóstolos têm acesso. Porque os bispos têm acesso por causa do pastoreio de Pedro e da sucessão apostólica. Aqui, ó, Mateus 16 até o 19. É simples entender isso. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus disse, feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Então, a revelação não vem de homem, mas do Espírito Santo, que é o próprio Deus também. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ó. Sobre o pastoreio de Pedro, eu edificarei a minha igreja. Efésios 2:20. E sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Os profetas têm participação desse edificar a igreja. Por exemplo, João Batista. Aqui, ó. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. E tudo que desligar na terra será desligado no céu. E os protestantes ele querem usar esse texto aqui, ó. Mateus 18. Esquece o 17, a profecia para a igreja. Que tem o pastoreio, que tem a chave, que tem o pastor. João 21, 15 e 17. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta minhas ovelhas. O cordeiro, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Deu o dom de pastorear a Pedro. E soprou o Espírito Santo sobre os demais. Dando autoridade também. Por causa do pastoreio de Pedro. Porque o Pedro, ele é o líder. Porque é sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Foi edificado sobre o pastoreio de Pedro. Tanto que quando começou a pregar foi Pedro. Atos Apóstolos 2,14. Atos Apóstolos 3, ali milagre e prodígio acontecia. Atos Apóstolos 2, 41, converteu mais de 3.000 almas.
Atos dos Apóstolos 4 converteu mais de 5.000 almas. E por aí vai, meu irmão. Aqui, ó. Em verdade, 18. Mateus 18. Em verdade, vos digo, tudo o que ligares sobre a terra será ligado no céu. E tudo o que desligares sobre a terra será também desligado no céu. Ó. Ao 17. Se recusar a ouvi-lo, dizer à igreja, e se recusá-lo ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão e um publicano, porque a verdade vai estar na igreja. Efésios 3. Porque tem um pastoreio, porque tem a chave, porque tem um só Espírito Santo, uma só doutrina. Que não foi a carne, eu sei que mas para que está no céu. O veja pregar porque não terá de homem, mas mediante a revelação do alto. Gálatas 1, 11, 12. Aqui, ó. Assim, de hora em diante, as denominações de apostolado celeste podem conhecer pela igreja a infinita diversidade da sabedoria. Os protestantes usam aquele texto, Mateus 18, para distorcer, para eles falar que eles têm acesso a essa chave de uma profecia. Só foi a Pedro, tanto que eu comecei ali em Mateus 10, 2 ali, Cristo escolheu 12, deu pastoreio só a Pedro. A igreja católica ela tem 3 pilares. A escritura, ou a tradição, a escritura e o magistério. Que interessante, ó. Catecismo da igreja, parágrafo 66, ó. Não há outra revelação. A economia cristã, portanto, como aliança nova e definitiva, jamais passará e já não há que espera nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o documento da igreja. Todavia, embora a revelação seja terminada, não está explicitada por completo. Cabe à fé cristã capta gradualmente ao longo do século todo o seu alcance. Quer dizer o que? A igreja tem essa autoridade de interpretar a revelação que foi confiada. Que interessante. Agora esse cara aqui, ó. Parágrafo 76 do Catecismo da Igreja Católica, os documentos da Igreja Católica. Ó. A tradição do Evangelho segundo a ordem do Senhor fez de 2 maneiras. Aqui, ó. Oralmente. Pelos apóstolos na pregação oral, por exemplo, e ação transmitiram aquelas coisas que o receberam, das palavras da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. Pedro ali pregando ali, ó, Atos Apóstolos 2, 42, ou 42. Deixa eu ver se é isso mesmo. Atos 14. Oral, não tinha nada escrito. Pela inspiração do Espírito Santo, desceu ali Atos dos Apóstolos 2. Depois foi escrita pela inspiração do Espírito Santo também. Pela igreja. Interessante. A interpretação do depósito da fé. Ó. Parágrafo 84. O patrimônio sagrado da fé, depositum fidei, contido na sagrada tradição e na sagrada escritura, foi confiada pelo apóstolo, a autoridade da igreja, apegando-se firmemente a ele, o povo santo todo unido a seus pastores, persevere continuamente na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na fração do pão e na oração, de modo que na conservação e no exercício e na profissão da fé transmitida se cria singular unidade de espírito entre os bispos e os fiéis. Por isso que eu falei, Efésios 3:10, verdade será conhecido pela igreja e pela tradição. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro. Ó. Que os protestantes se apartaram.
Segundo Tessalonicense 2:15, ó. Assim, pois, irmãos, ficai firme e conservar o ensinamento que de nós aprendemos, seja por palavra, seja por carta nossa. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Não foi a carne inocente que revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso que eu declaro, sobre ti eu edificarei a minha igreja. A igreja que você vai ter a chave de ligar e desligar. E a verdade será conhecida pela igreja. E pelo fundamento dos apóstolos e profetas. E pela tradição. Porque foi pregado oral. Não tinha nada escrito no Novo Testamento ainda. A nossa igreja não surgiu 16 séculos de atraso e pela mídia, não. Ela vem da tradição, do magistério. A igreja já tinha existido. E a escritura foi compilada e guardada pela igreja e para a igreja. A escritura não está em cima da igreja, do magistério, não. A escritura existe por causa da tradição e do magistério e por causa da igreja. Porque não tinha nada escrito. A igreja já surgiu, os apóstolos começaram a pregar por ação do Espírito Santo. Não tinha nada escrito no Novo Testamento. Depois, com o passar do tempo, com a igreja começou a se tornar pública, esse mesmo Espírito Santo, que vai dizer assim, o catecismo da igreja, inspiraram autores confiáveis, que são os bispos, que são os presbíteros, que são os diáconos, que são os monges da igreja. E esse mesmo Espírito que inspiraram Pedro pregar, inspiraram pessoas também para escrever, como a geógrafo, São Lucas, Apóstolo Paulo. Interessante. E todo vem lá do fundamento dos apóstolos e sobre ti, Pedro, será edificada a minha igreja. O que é edificar? Então já tem uma igreja fundada. Edificar é construir. Que a igreja é o corpo místico de Cristo na terra. Esposa de Cristo. Noiva de Cristo. E como os apóstolos edificaram essa igreja? Pregando o Evangelho. Por ação do Espírito Santo. Interessante. Pelos feitos, milagres e prodígios que os apóstolos operaram por causa do Senhor Jesus Cristo, por causa do Espírito Santo. Que a sombra de Pedro curava, porque é o sombra de Deus sombrando a vida do pastoreio de Pedro. Que é o próprio Deus, que é o próprio Espírito Santo. Interessante. Dá para ver que Cristo estava com Pedro. Dá para entender que Pedro é o porta-voz de Cristo. Olha os milagres e prodígios que Pedro operou. Simples entender isso, meu irmão. Porque ele tem o pastoreio, ele tem a chave. Glória a Deus, aleluia. Salve Maria.